Bem, queridos, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo canal do YouTube, pela Rádio Gospel FM, somos uma igreja de Curitiba, aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 772, a Igreja Batista Bom Retiro, que existe para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um dom muito singular, específico para o Novo Testamento. Ele é um dom que nasceu com a emissão, quando Jesus, ele envia seus discípulos. Você vai encontrar dos chamados dons ministeriais, Deus chamou uns para apóstolos. Esse não existe no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Deus chama profetas. A Bíblia, o Antigo Testamento é recheado de profetas. Há uma escola de profetas que o próprio profeta Eliseu estabelece. Uns são chamados evangelistas, e você não pode negar que o papel de Jonas é um papel missionário evangelista. Você vê o papel pastoral, o próprio pastor Davi, antes de ser rei, antes de ser general, ele era pastor das ovelhas do pai. O próprio Abraão, Sara era pastora, Jacó era pastor, pastoreava as ovelhas do seu sogro Labão. E você tem um dom de mestre, é daí que saem os estudados da Bíblia, uma parte da seita dos fariseus, que eles eram os estudiosos da Bíblia. Mas o dom apostólico, ele só funciona no Novo Testamento. E é sobre isso, sobre esse poder apostólico, que nasce a partir de Jesus Cristo, quando ele envia seus discípulos, para que eles fizessem discípulos de todas as nações, é que vai se manifestar a virtude desse dom sobre a igreja e sobre aqueles o qual a igreja tem abençoado. Diz assim a palavra de Deus, quando houve o primeiro culto dentro de casa, aqui está estabelecendo o poder apostólico. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. 3 sábios, algumas versões chamam de magos, que vieram do Oriente, seguindo aquela estrela de Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8 fala, uma estrela brilhará sobre Jacó. Eles vão seguindo a estrela de Belém, até chegar aonde Jesus havia nascido, na cidade da Judéia mesmo, chamada de Belém. Aqui, dentro de uma casa, começa a ser promovido o primeiro culto, com ofertas, com adoração e com o povo que vem de longe para sacrificar a Deus. Dentro desse mesmo tom, seguindo essa mesma linha, a gente vai encontrar o primeiro culto de libertação em Cafarnaum, na casa de Pedro, ou na casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro ela está enferma, ela está com febre, há alguma infecção ali. E, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desacamada, ardendo em febre, mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. A gente vê um culto de libertação já acontecendo em Mateus capítulo 8, você vai ver que Mateus capítulo 8, capítulo 9, Jesus está concentrado ali na Galileia, ele ainda não partiu em direção à Judéia, ele está ali na cidade de Cafarnaum. Eu já expliquei para vocês, um porto comercial, um local onde se levavam informações, não só mercadorias. E aí também tem o primeiro culto com ceia, culto de ceia do Senhor. Também aconteceu, sabe onde? Dentro de uma casa. E ele respondeu, ide à cidade ter com certo homem, e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus está indo para a casa de um famoso evangelista, é o segundo evangelista, nós chamamos ele de Marcos, mas na verdade Marcos era só o sobrenome dele, o nome dele era João Marcos, aquele primeiro que acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, é ele mesmo, João Marcos. A casa era dele, o cenáculo lá em Jerusalém, que tem até hoje, era o local
dele, onde ficavam os apóstolos, os discípulos. Então, quando ele fala isso, esse evangelho de Mateus deixa claro, mas o evangelho de João deixa muito claro. Você vai lá na casa de João Marcos, você vai pedir a casa dele emprestada, porque nós vamos celebrar a Páscoa, e você sabe que os 12 participaram da Páscoa. Vocês já viram aquele quadro famoso, A Última Ceia? Já viram? É a última ceia da Páscoa. Porque a primeira ceia de Jesus, que veio logo depois ele parte o pão, ele entrega o cálice, não é isso? Judas já não estava, Judas tinha ido o quê? Ele tinha ido trair Jesus. Então, Judas estava durante a Páscoa, mas Judas não estava durante a ceia. Se você reparar isso, está muito claro em João capítulo 13, logo no início, ele sai para trair Jesus e vender ele por um preço de um trabalhador de um dia, que trabalha como pedreiro. Também Jesus, ele vai de casa em casa. Nós tivemos com Jesus aqui em Lucas 7, quando ele vai na casa de um fariseu, ele ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim, e uma mulher pecadora se intromete naquele jantar. Nós tivemos com Jesus dentro da casa de Jairo, quando Jesus diz: importa que eu me hospede na sua casa. Se a gente está vendo já há 5, 6 semanas, que Jesus, ele sai do templo, e ele entra dentro das casas, e aqui, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. É aqui, nesse contexto de Marcos 2, que 4 amigos de fé trazem um aleijado numa maca, abrem um telhado e descem ele. Esse moço, ele recebe uma palavra de cura. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Aos fariseus estava em volta: quem é esse para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus diz: para que vós saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma tua maca e anda. Ele emenda: o que é mais fácil dizer ao homem, teus pecados estão perdoados? Ou levanta a tua maca e anda? É aqui nesse contexto, dentro de uma casa, que acontece esse milagre à vista de todos. É aqui que Jesus começa a ficar conhecido naquela cidade, e as notícias vão saindo de Cafarnaum, e vão chegar daqui a pouco até Jerusalém, e vai deixar os religiosos daquele tempo, de cabelo em pé ou sem cabelo, porque eles acabam perdendo o cabelo. E a igreja apostólica começa a nascer, logo depois que Jesus envia. Então você vai ver isso um monte de vezes, você vai lendo o Novo Testamento. Eu quero pegar aqui a igreja de Corinto fica para o lado de lá. A Grécia, você separa ela entre o estreito, chamado Estreito de Dardanelos. Então separa uma região para cá, que a gente chama de, você leu na Bíblia assim, Frígia, Betínia, as igrejas do Apocalipse, da Ásia, chamada de Ásia Menor, é aquela pontinha da Turquia. Quando você passava para o lado de lá, do Estreito de Dardanelos, você chegava onde? Você chegava naquilo que a gente lê como Troade. Olha, eu não pude entrar em Troade, mas eu recebi uma visão de um homem que mandava eu ir para a Macedônia. Pronto, chegou na Macedônia, você chega em Corinto, pertinho de Atenas. Enfim, as igrejas da Ásia vos saúdam. Então ele está fazendo o quê? Ele está escrevendo de quem escreve do leste para a turma que está no oeste. Tá bom assim, gente? É isso. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Diga: a igreja em sua casa. A igreja naquele tempo não tinha templos como nós temos hoje. A igreja tinha um templo que eles combinavam de usar junto com os judeus, era o templo de Jerusalém. Fora isso, gente, algumas sinagogas eram semeadas. A gente encontra sinagoga em Cafarnaum, a gente encontra sinagoga em Jerusalém, a gente encontra sinagoga em Berseba, a gente chama de Berseba, né? Eles chamam de Bercheva, lá hoje, onde tiveram ataques dos mísseis do Hamas. Enfim, a igreja na casa de discípulos. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Gente, a igreja de Colossos é pertinho da igreja de Laodiceia para a gente hoje, que pega um carro. Quanto tempo é? É 30 quilômetros. Aí é rápido, mas naquele tempo não era. E eu queria fazer o quê? Eu tinha que escrever uma carta para mandar. Então havia uns irmãos em Laodiceia, e essa irmã aí, Ninfa, que liderava uma igreja que estava dentro de uma casa.
Em Romanos, aí Paulo ainda não tinha ido para Roma, mas já havia uma igreja formada em Roma, estabelecida em Roma. Não foi Pedro, vou te dar uma surpresa hoje. Aliás, a Bíblia diz que Pedro gostaria de ir para Roma. A Bíblia não diz em nenhum momento que Pedro foi para Roma. Havia um desejo do coração dele, de Paulo foi. Paulo foi preso, ele é preso, ele vai uma vez para Jerusalém, expulsam ele vai uma segunda vez para Jerusalém, a gente arruma uma outra treta lá, expulsam ele de novo, não satisfeito, ele vai pegar uma oferta lá em Antioquia, ele vai descer para Jerusalém, aí acabou para ele, machado. Quando ele vai para a terceira viagem missionária, ele é um ousado, entra num lugar lá para falar dos deuses desconhecidos, aí a casa dele cai, aí ele começa a escrever carta, porque depois ele vai ficar preso agora a vida inteira. Ele sai preso de um lugar, aí ele chega em outro lugar, o navio naufraga, ele entra numa ilha, vai para Malta, vai para Chipre, todo lugar que ele vai, ele planta uma igreja na casa de alguém. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, olha que nome, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Quem foi o primeiro que se converteu? Epêneto. Pronto. Então eu falei pela manhã, mamãe, você fizer aí o chá para saber, porque agora tem a festa para você saber, revelação, se é menino ou menina. Se sair azul, pronto, tem um nome. A gente, quando lê isso na Bíblia, na versão antiga, são as primícias da Acaia, pronto, ele é o primeiro a se converter naquela região da Ásia, que hoje nós sabemos que é aquela pontinha, da cabeça ali da Turquia, quando você olha para ele. A igreja apostólica sempre em casa, olha, Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, gente, pensa num homem rico, é esse cara aqui, ó. Foi feita uma carta para ele era senhor de um monte de escravos, não fica pensando que a escravidão naquele tempo era igual a escravidão negreira no Brasil, tem nada a ver, uma coisa com a outra, mas ele era escravo, ele tem um escravo chamado Onésimo, que roubou lá alguma coisa dele, sei lá, umas galinhas, uns ovos, roubou alguma coisa, algumas moedas e fugiu. Ao azar dele, ele foge, mas no meio da fuga dele, depois de alguns anos, ele se converte, e vai ser discipulado pelo apóstolo Paulo, que já está preso em Roma, agora ele está em Roma. Ele fala, agora você vai devolver o que você roubou. Mas como? Vai, tem mais, hein? Você não tem carta de alforria, volta para o seu senhor. Aí esse Onésimo, ele pega a carta de Paulo, bota debaixo do braço, pega as moedas que ele roubou, pega a galinha que ele roubou, sei lá o que mais que ele roubou, e vai entregar para Filemão para dizer, olha, eu me converti, me arrependi, e estou devolvendo, estou trazendo de volta, eu mudei, o evangelho, hoje, ele está sendo sugado, ele está sendo emagrecido, afetado, por uma doutrina, em que diz que todo mundo tem que ser aceito. Não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é para você ficar com a vida que você está não, querido. A Bíblia diz que a gente muda de vida. Tem gente que quer receber a bênção de Deus, sem participar da obediência à palavra de Deus. Sem obediência não existe bênção, não tem jeito. A bênção, ela persegue gente que crê e obedece. E se você não crê, você não vai receber bênção, é muito simples, é muito claro. Agora tem gente que quer o quê? Ajeitar, quer driblar Deus. Não, eu vou continuar na minha vida velha, eu vou continuar na minha história, que eu estou continuando seguindo, e eu quero ter uma colheita boa. Não vai ter. Quando você desobedece a palavra de Deus, você quebra a sua bela cara, a gente se machuca. A gente fala assim, mas por que está errado comigo? Porque você está fazendo errado. Mas eu não acho que é errado, mas a Bíblia está dizendo que é errado. Aí você senta no gabinete, a pessoa fala com você, fala, ó, isso aqui que você fez está bom, isso aqui está certo, isso aqui está legal, isso aqui está ótimo, mas isso aqui está errado. Essa área da tua vida, você está errando 1, 2, 3, 30, 50 vezes. Então não tem jeito de você andar com um carro que você não coloca gasolina, você está entendendo? Não, pastor, mas tem bateria, eu fiz a mecânica, tem lubrificação, mas não tem gasolina, não vai andar. Então, quando a gente fala hoje sobre igreja inclusiva, gente, a igreja, ela inclui todos.
Mas a igreja quer mudar todos. Deus, Ele quer que a gente seja igual a Jesus. Esse é o padrão de Deus para mim, esse é o padrão de Deus para você e para qualquer um outro. Não, eu quero ser de Deus, mas quero ficar igual ao diabo. Não tem jeito. Não existe bênção nisso. Não existe reparação nisso, não existe salvação nisso. Então a igreja inclusiva, eu vou dizer para você o que estão fazendo agora. Eles estão colocando nomes formidáveis no pecado. O que o mundo está fazendo? Está colocando um apelido suave naquilo que é iniquidade. O que o mundo está fazendo? Está dizendo, não tem importância você ser imoral, não tem importância você ser ladrão, não tem importância você ser violento, não tem importância, não, é assim mesmo. Deus me fez assim, eu nasci assim, pastor. Isso não promove na minha vida algo chamado arrependimento. Aqui, esse homem chamado Onésimo se arrepende. Aí no final ele fala assim, nosso amado colaborador Filemão, rico, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. A igreja apostólica está sempre de casa em casa, estabelecida em casa, e aqui começa Atos dos Apóstolos, pronto. Já que estamos falando do poder apostólico, o livro de Atos é uma história biográfica do nascimento da igreja, com batismo no Espírito Santo, e essa jornada, e esse livro é interessante, porque o livro de Atos não tem fim. Se você pegar qualquer evangelho de João, ele fala o seguinte, o evangelho de João só estão descritos 7 milagres, são os milagres do eu sou. Ele multiplica o pão e diz, eu sou o pão da vida. Ele cura o cego e diz, eu sou a luz do mundo. Ele ressuscita Lázaro e diz, eu sou a ressurreição e a vida. É os milagres, ele faz o milagre para dizer assim, você está vendo quem está falando contigo? É isso, são os milagres cheios da identidade do Messias, do Cristo. E quando ele termina, ele fala assim, se tivesse que colocar todos os milagres aqui, não ia ter livro que bastasse. O João dá uma exagerada, né? Um exagerado. Mas ele encerra a carta. A carta, o Evangelho de Mateus, ele fala assim, no final, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, não é isso que ele fala? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estarei convosco todos os dias até o final. Pronto. Há um encerramento. O livro de Atos não tem encerramento. É como se alguém tivesse escrevendo, porque os filmes da Marvel, elas têm reticência. Você termina de ver o filme do Capitão América, você pensa que acabou, aí você fica vendo o quê? Aquele monte de nome, de agradecimento, aí no final tem o quê, gente? Tem um pós-crédito. Não, peraí. Aí entra um outro personagem que você não conhece, que é o Homem de Ferro. Entra um outro personagem que você não conhece, que é o Thor. E ali eles vão juntando os pedacinhos, até que tem lá o ultimato. Para o ultimato você sabe, né? O The End é o fim, acabou e acabou. Essa carta não tem fim. Esses atos, essa biografia, essa história, porque quem continua a história apostólica sou eu. Quem continua a história apostólica é você. Quem continua a história apostólica não encerra quando Paulo é morto em Roma, não. Ele vai fazendo discípulos, ele se frustra com João Marcos, mas ele ganha o Timóteo. E depois ele ganha Silas, e depois ele ganha Tito, aí depois ele perde Demas, aí depois ele perde Crescente. Tem um discípulo dele chamado Alexandre, o latoeiro, só causou males para ele. Aí depois ele se reconcilia com João Marcos, diz, não, ele é muito útil para o ministério. A história de Paulo, ele tem um fim, pof. Mas a história dos discípulos, eles continuam. O poder apostólico, o dom apostólico, ele continua. Certa ocasião,
enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: Jesus ressurreto, ele agora ressurreto está comendo. Você está vendo que no céu, quando a gente ressuscitar, a gente vai ter um corpo? Sabia disso? Sabia? Querido, eu vou ter cabelo no céu, você está entendendo? Deus vai fazer tudo novo na gente. Sabia disso? Vai. A feiura vai embora. Você vai ser igual a Jesus, lindão, lindona, que nem Jesus. Entendeu isso? Aqui Jesus está comendo, não é um fantasma que ressuscitou. Ele ressuscitou em carne. Era para eu ouvir um aleluia da igreja aqui. Pronto, agora sim. Enquanto comia eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo batiza no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 16, no capítulo 19. Aí quem a turma dizer, não, o Espírito Santo não batiza. Batiza sim, senhor. Batiza, continua batizando e continuará batizando. Isso é uma realidade bíblica. E tem gente que quer correr disso, como se isso fosse um fenômeno que machucasse ou transgredisse os bons costumes. Os dons do Espírito estão derramados sobre toda a terra, conforme Joel capítulo 2 profetizou. Conforme acontece no capítulo 1, depois do capítulo 2. Então, voltaram para Jerusalém. A ordem é para Jerusalém? Vamos para Jerusalém. No monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado, 300 metros. Você sai do Monte das Oliveiras, você passa o Vale do Rio Cedron, entra pela porta dourada aberta naquele tempo. É aquela porta que Jesus, quando entra no domingo chamado de Ramos, está todo mundo saudando ele como filho de Davi, Hosana, o filho de Davi. E entrando, diga, em casa. Subir ao cenáculo, lembra do cenáculo? Casa de João Marcos, onde estavam os apóstolos, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, não os Iscariotes, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Estava todo apostolado lá. Diga, dentro de casa. Obedecendo a Jesus, esperando a promessa do Pai. Vocês vão para Jerusalém. Porque a promessa, ele vai dizer, em Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8, vocês receberão virtude, receberão poder do Espírito. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa velocidade com que a gente lê, não é a velocidade com que isso acontece. Somente no capítulo 10 é que os não-judeus vão começar a se arrepender e crer em Jesus. Ali, quando o evangelho é pregado no Pentecostes, Pentecostes é uma festa para judeu. Se você for lá hoje, você não vai entender nada. A festa de ontem, do dia 7, festa do Sucote, é a festa que é juntada com a festa dos tabernáculos. O que é a festa do tabernáculo? É uma festa que celebra os anos que Israel viveu em tendas, para a gente se lembrar. Se lembrar de quê, pastor? Que o nosso lugar não é aqui, que o nosso lugar é no céu. Porque senão você constrói uma casa linda, e eu quero que você tenha uma casa linda, porque senão você compra uma mansão na praia, e eu quero que você tenha uma mansão na praia, de preferência, que diga para mim assim, pastor, estou te dando uma semana na praia, porque eu não tenho casa na praia, eu não preciso ter, mas você precisa ter para emprestar para o pastor, pronto. Então eu vou orar para você ficar muito rico, muito abençoado, que você trabalhe muito, porque riqueza só vem com trabalho,
Tá bom, gente? Aqui não tem ninguém que é descendente do Bill Gates, desse Elon Musk, desses multibilionários. Não tem. Aqui todo mundo é isso que a gente é. Gente simples, mas gente que trabalha. Se você é abençoado, se você trabalhar, você vai ser abençoado, vai comprar uma mansão na praia e vai dizer: pastor, já fui, já esgotei a vontade. Você não quer ir lá? Não, pastor. Inclusive deixei 2 picanhas para o senhor ali dentro da geladeira. O senhor pode ficar à vontade. Que tal isso? Seria bom? Eu oro para você. Não, eu não preciso, eu nunca vou para a praia mesmo. Vocês já me viram domingo fora da igreja? Não tem jeito do pastor ir. Aliás, gente, daqui a uma semana eu vou tirar 2 semanas de férias, tá bom, gente? Vocês vão estar em boas mãos aqui. Os pastores que vão pregar são os melhores aqui de Curitiba. Você vai ficar aleluia. Fala: mas pastor, não precisa nem voltar. Precisa sim. Pastor vai voltar sim, vai voltar, vai ficar com vocês até o fim. Mas vamos voltar aqui para o texto. Ele entra no cenáculo, eles estão na casa daquele irmãozinho abastado, que tem o quê? Mas eles estão orando, dentro de casa. Os apóstolos em casa, onde acontece o Pentecostes? Então o Pentecostes era uma festa judaica, mas que marca a vinda do Espírito Santo. Aqui sim se cumpre o que foi dito em Joel. Aqui ele derrama o Espírito sobre toda a carne. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, é para marcar a data mesmo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu, diga, toda a casa. Eu gosto dessa palavra. Em que estavam assentados, está vendo? Eles não estavam em pé, não estavam de joelho. Tem gente que fica botando: não, para você ser batizado no Espírito, para você receber o dom A, o dom B, você tem que fazer isso, tem que subir no monte. Diga, eles estavam assentados em casa. Gente, primeira vez que eu orei em línguas, foi um negócio tão esquisito, gente, que eu tinha ido para monte, eu tinha ido para vigília de oração, eu tinha me misturado com os irmãos Penteca, gente da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, gente, eu tinha ido para tudo que é lugar e nada. Falei: Deus, o Senhor esqueceu de mim? A Bíblia não diz isso? Que até o Pai, peça, porque Deus vai te dar do melhor, vai te dar do Espírito Santo. Gente, eu estava dentro do banheiro. Alguém toma banho vestido aqui, gente? Então você imagina a cena, naquele tempo, o discípulo, não era pastor, lobo, tomando banho, cantando louvor. Eu não sei se era da Aline Barros, eu não sei de quem era, gente. De repente Deus me tomou, eu falei: o que é isso? E você não para de falar em mim. Gente, acontece do jeito que Deus quer. Acontece dentro de casa, acontece sentado, acontece com você dirigindo o carro. Você não vai entrar num devaneio, querido. O Espírito é submetido ao profeta, à voz profética. E é isso que acontece. Línguas foram vistas por eles, línguas repartidas, com que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra da promessa do Pai? Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, presta atenção no que está acontecendo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui tudo começou, aonde? Juntos no templo e nas casas. Capítulo 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, diga, no templo. Partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Olha, a igreja estava junta no templo, mas a igreja também estava junta dentro de casa. Todos os dias, aonde? No templo e nas casas. Aí você vem na terça-feira, aqui tem ministério. Você vem na quarta-feira, tem o quarta-feira. Aliás, o próximo quarta-feira é quarta-feira de oração. Não tem ministração da palavra. Nós vamos orar das 8 da noite até as 21h30, quando encerra. 21h30 encerra, para você voltar para casa, porque quinta-feira é dia de trabalhar. Então nós chamávamos antigamente de culto de vigília. Pessoal: e pastor, vai virar a noite? Eu tirei até o nome. Vai ser um culto especial de clamor e oração. Toda a primeira quarta-feira do mês, especialmente esse, está vendo? Toda regra você, pelo menos para se tornar regra, você tem que ter uma exceção, mas na primeira quarta-feira do mês, a gente faz o culto, esse culto de oração, de clamor, vai ser na próxima quarta-feira,
20 horas e encerrar-se-á às 21h30, como diria o ex-presidente Temer. Ele gostava de usar, né, a mesóclise, a ênclise. Mas assim, todos os dias no templo, nas casas, todos os dias no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Se deixar, por exemplo, cá entre nós se reúne todo dia. Se eu deixar, o Raia se reúne todo dia. Se eu deixar, o Jump se reúne todo dia. Então, nós temos um cardápio profético, cada dia é para um. Aí no sábado tem o Alfa e Ômega, no sábado à noite tem o encontro do Jump, sábado à tarde por quê? Porque a gente acaba se reunindo aqui mesmo, gente. Todos os dias no templo e nas casas. Lugar de reunião e culto, casa. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo, o apóstolo Paulo, ele não tinha dois nomes. Aliás, ele não trocou de nome. O nome Saulo é o nome dele judeu, judaico. Saulo vem de Saul, do rei, primeiro rei de Israel. E Paulo era o nome dele romano, ele também era cidadão romano. Ele nasceu na província da Turquia, ali chama Cilícia, diga Cilícia. Não é Sicília, Sicília é na Itália. Sicília é aquela ilha que a bota da Itália chuta, sabe? Aquela é Sicília. Lá na Turquia é Cilícia, ele foi ali na cidade de Tarso, que ele ficava. E ele sabia, eu quero pegar cristão, moleza. Eles vão estar orando dentro de casa, estão celebrando. A igreja vivia dentro de casa, então ele entrava nas casas e sequestrava as pessoas e botava preso, porque adoravam um Deus diferente. Eles achavam que era um outro Deus que não o Deus judaico. Igreja reunida para orar em casa. Atos 12 para mim, eu gosto, inclusive quando eu ministro sobre intercessão, eu gosto muito, porque Pedro já estava assim sentenciado, no dia seguinte ele ia passar, ia ser julgado, e ele ia para a fita, que Pedrão, já iam passar o cerol nele no dia seguinte. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí você fica olhando, onde é que estava a igreja? Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados. O negócio estava fácil para ele não, gente. Ele tinha 2 correntes e 2 soldados. Os outros montavam guarda, tinha mais um pelotão do lado de fora. Na porta da prisão, de repente uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Quando o anjo aparece, lembra que eu ensinei para a igreja já sobre isso? Toda vez que anjo aparece, o ser humano que vê tem que trocar as cuecas, porque você fica aterrorizado. Acontece com todo mundo. O único ser humano que viu o anjo e não teve medo foi Moisés. Mandou preparar uns pães de queijo, mandou preparar lá uma batida de, sei lá, de o que tinha naquela época lá, uma batida de melancia, uma vitamina de sei lá o que ele serviu naquele tempo lá. E Jacó que brigou com o anjo e prevaleceu. Fora isso, todo mundo na Bíblia, qualquer pessoa na Bíblia que vê anjo, fala, espera aí que eu vou ali no banheiro e já volto. Todo mundo. E não foi diferente com os soldados. Uma luz brilhou, um anjo está na presença de Deus, que a luz brilha. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. As correntes caíram dos pulsos de Pedro. Por fim, que eu estou encurtando entre parênteses aqui, ele passa por uma sentinela, por outra sentinela, por outro grupo de sentinela. Por fim, aí que a ficha caiu. Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi aonde? A casa de Maria, outra Maria aqui, tá bom? Mãe de João Marcos, lembra o cara do cenáculo? Eles estavam orando em casa, onde muitos estavam reunidos para orar. E diga, a igreja apostólica vive em casa, diga isso. Em casa, isso, eu estou aqui, eu não estou espremendo a Bíblia não, gente. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia mostrar para vocês mais uma dezena de passagens bíblicas. Não é só a igreja que está na casa da irmã Ninfa, em Laodiceia. Não é só a igreja que se reúne na casa de Epêneto. Não é só a igreja em Corinto. Gente, isso está acontecendo desde o princípio. Esse é o dom, esse é o poder apostólico da igreja. A igreja entrando em casa. Atos 9, aqui, preste atenção. Porque aqui vai ter uma turma de não crente que vai se converter. Havia em Damasco, Damasco é Síria, não é mais território de Israel. Ali é Síria, o evangelho agora está crescendo.
havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Você lembra que a gente esteve lá? Eu e o pastor Marco estávamos lá, tiramos foto, fizemos um vídeo, lembra disso? Estava ali, o curtidor, esse era o nome dele. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Paulo, isso é pegadinha de retiro, aquelas perguntas de retiro. Quem foi o discípulo que demorou mais tempo para ser batizado? Foi Paulo. Ele demorou 3 dias. O resto era tudo batizado no ato, na hora. Creu, foi batizado. Creu, foi batizado. Havia uma noção muito clara que eles estavam trocando de Deus. O cristianismo não estava estabelecido. O que eles tinham lá eram deuses pagãos, era uma multivariedade de deuses que foram acrescentados dos pagãos, da mitologia grega, da mitologia romana. Então eles estavam assim, saindo fora, jogando fora os ídolos, e eram batizados. Agora eu sou uma nova criatura. É isso que estava acontecendo. E aqui, esse homem Ananias, que era discípulo, ele está orando em casa, ele entra em casa, Deus fala com ele em casa, ele tenta bater a boca com Deus, diz: não, eu conheço esse Saulo aí, esse sujeito aí não presta para ser crente não. Ele fala: vai lá, eu escolhi ele, para que ele seja meu apóstolo entre os gentios. Aí você chega no capítulo 10, é o capítulo seguinte, aí Deus parece que dá um parênteses na história de Paulo, para falar de Pedro. E havia em Cesareia, presta atenção, estou fora de Israel, hein? Cesareia de Filipe era a cidade onde ficava um famoso homem que lutou ali. Ele queria, né? Ele lava as mãos, dizendo assim: não, a culpa não é minha. Quem é que lembra dele? Quem é o homem que lava as mãos? Vamos, gente. Pôncio Pilatos. Ele morava em Cesareia de Filipe, e ele vai para Jerusalém só na época da Páscoa, para ele falar assim, é tipo xerife local, para não ter confusão. Havia em Cesareia um varão, um homem, por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito, diga, atemorizado. Lembra que eu falei que a pessoa tem que ir no banheiro para trocar as calças? Aconteceu com ele também. Olha que coisa, pastor. Disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora deixa eu fazer, agora quem vai fazer o intervalo sou eu. Você está pensando que aquilo que você faz de bem, Deus não recebe? Recebe e se lembra. As tuas orações e as tuas esmolas chegam no céu para a tua memória. Ah, foi só uma moeda. Chega, porque uma moeda é para você. Para quem está recebendo a moeda é tudo. Ah, foi uma cesta básica. Para você, querido, que não tem dificuldade de passar o cartão de crédito e encher o teu carrinho no supermercado, é só uma cesta básica. Para quem recebe é tudo. Se ele não receber, ele morre de fome. E aqui ele está dizendo que as esmolas que esse homem entregou, porque a gente acha que esmola é coisa de católico. Ah lá, entrega aquela miséria. Deus, ele recebe isso como se fosse ele. É por isso que Mateus capítulo 25, Jesus ele vai falar assim, ó: eu tive fome, você me deu de comer. Quando que eu te dei de comer? Quando você deu a um dos pequeninos, você deu para mim. Eu estava nu, você me vestiu, mas quando você estava nu? Foi quando eu peguei minha roupa e reparti com você, com pobre a minha roupa, você me vestiu. Não é que você foi lá e falou assim, aqui, eu estou fazendo para simbolizar o que Cristo fez. Não é isso não. É como se você estivesse fazendo para Jesus. Você está entendendo o que aconteceu com Cornélio? Deus tira Pedro do sossego, meu chapa.
Pedro estava na rede, em Jope, praia linda, Jope, pertinho de Tel Aviv. Gente, pensa o calçadão. Parece que você está em Copacabana, pegando sol. Está pensando que o Mediterrâneo é feio? Gente, é lindo. E Pedrão estava lá de boas, descansando. Aí o anjo aparece para Pedro: Pedrão, levanta, vai para Cesareia, porque tem um sujeito lá que está orando, ele está entregando esmola para os pobres, e Deus está vendo. Você vai lá porque ele tem que se converter. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ele vai: tá bom, então eu vou. Ele levantou da rede, foi para lá. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Diga, caiu. O Espírito Santo sempre vem de cima para baixo, sempre vem. Os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É o pentecostal que pensa que o batista não fala em línguas. É o neopentecostal, nem vou falar disso, é aquele homem avivado que pensa que o presbiteriano não pode receber o dom do Espírito. Ele se maravilhou, mas não é que está acontecendo mesmo, gente. O Espírito sopra onde Ele quer, João capítulo 3. Ele vai aonde Ele quer, Ele visita quem Ele quiser. E aqui Pedro entra, o apóstolo Pedro. É aquele apóstolo, ele não é mais discípulo de Jesus. Ele entra numa casa, ele começa a pregar o evangelho, aquela turma toda de não cristãos são selados, diga selados. Muitos têm ouvido agora, não, é o final dos tempos, vai aparecer a turma agora da desgraça. Claro que a gente está no final dos dias. Se Jesus, quando ele veio, quando ele nasceu, era a plenitude dos tempos, a gente já está ladeira abaixo há muito tempo, gente. A qualquer hora, agora tem 5 sinais da volta de Cristo. Quais são? Virada de guerras e rumores de guerra, terremotos e catástrofes. Ontem na Ucrânia morreram 2.000 no terremoto. Tem guerra na Ucrânia, tem guerra no Azerbaijão contra a Albânia, se não me engano. Já está rolando lá agora. Tem essa guerra agora de Hamas contra Israel. Guerra, ou viragem de guerra, o amor de muitos esfriará. Porque a iniquidade vai crescer. Aí o povo, não, eu não quero saber de ser crente, eu quero saber de pecar, porque pecar é tão gostoso, então eu vou para o pecado. Israel vai ser restaurado como nação. Você lembra do Oswaldão? Quem lembra do Oswaldão, gente? Oswaldão, é por isso que meu nome é Oswaldo. Era o cara da ONU. Você já ouviu falar em Oswaldo Aranha? Pelo amor de Deus. Já comeu um filé Oswaldo Aranha? Quem já comeu? Já comeu? Ele tem um ovo em cima? Já comeu? É por causa do Oswaldão que foi o primeiro a dizer assim: não, Israel está estabelecido como nação. O primeiro cara, é um brasileiro. É ele que começa a votação, que estabelece Israel como nação. Isso aconteceu, gente, em 48. Aí já. Qual o sinal que falta? Nenhum, gente. Qualquer hora Deus vai tocar a trombeta. Tem alguns lá que você vai estudar, você vê que o Eufrates tem que secar. Não tem mais umas coisas para acontecer, mas a qualquer hora, para a minha hora. Por que eu estou falando isso, gente? Não tem nada a ver com a pregação de hoje. O Espírito derramado, irmão, vocês sabem quais são os 5 sinais. Vai aparecer um monte de gente agora querendo te assustar. Gente, a Bíblia não fala no fim do mundo. Tá bom, gente? A Bíblia fala do fim dos tempos. Haverá novo céu e nova terra. E a gente? A gente vai viver com o Senhor para sempre. Acabou. Acabou os boletos. Já parou para pensar? Lembra da tua sogra? Lembra dela? Acabou. Os homens não se casam e não se dão em casamento. Está entendendo? A relação com a sogra. Tá bom? Lá não haverá mais choro, nem mais morte, nem mais dor. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Acabou. Para que ficar agoniado e angustiado? O Espírito de Deus dentro de casa. Atos 16, já estou encerrando, tem mais 2 minutos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas eles não estavam felizes porque o time dele ganhou, porque saiu uma parcela dele do 13º que estava retido. Ele não foi promovido, eles tinham tomado uma surra.
E Paulo aqui, gente, ele tinha arrumado uma confusão, você não imagina. E aí os habitantes de Éfeso prendem ele, prendem um amigo dele, Silas, dão uma surra, eles estão cantando, outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Olha, um terremoto, abre a porta, mas não cai o teto. Acordando o carcereiro e tirando-os para fora, disse: senhores, aqui nesse intervalo desse parênteses, o carcereiro quer se matar, porque a responsabilidade por manter os presos era dele, era vida por vida. Ele fala: não se mate, estamos aqui. Aí ele vê a questão: o que eu devo fazer? Tá aqui. O que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, diga, a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões à noite. Se converteu que hora? Meia-noite. Então, bora que você vai ser batizado, é agora. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu vou falar algo para você. Hoje foi um dia difícil para a gente que mora nessa cidade aqui, não foi? Choveu de manhã, choveu de tarde, eu não vejo nada. Eu tenho um carro pequenininho assim, o vidro é muito escuro. Aí Fabíola falou assim: mas por que você abre o carro? É um Toyotinha. Eu falei assim: porque eu não consigo enxergar. Então, para eu olhar no retrovisor e enxergar, eu tenho que abrir o vidro, porque aquele insufilme não me deixa ver quem está atrás, quem está do lado. Ela fala: mas está chovendo, olha o meu cabelo. Mulher, você sabe, faz escova, não é isso? Passa chapinha, não tem esse negócio? Faz essas coisas. A gente que é homem, a gente se preocupa com o cabelo, gente. O que é cabelo? Mas ela aqui, ela estava preocupada, e a gente fica preocupado com essas coisas. E aqui o que está acontecendo? Esse homem, ele faz o que vocês fizeram. Aí eu estou descendo, a gente entrou numa reunião com Jump, com Upgrade, com Raia, com Família da Fé, com a liderança da igreja, estava todo mundo lá. Gente, eu estou olhando o céu quebrando pau, chovendo. Eu falei: ai, o povo hoje não vem para o culto, não é possível. Gente, bateu um vento tão forte na casa administrativa, que quebrou o vidro da casa, pá! Gente, até os irmãos que são surdos, estou falando, saíram assustados para ver o que foi. Eu falei: como é que eles ouviram? Deixa eu ver se algum deles vai rir, olhando para mim. Deixa eu ver se a irmã da tradução vai me ajudar. Dá uma risada, pelo amor de Deus. A porta bateu, quebrou o vidro, fez um grande barulho, faz um barulho enorme, até os surdos ouviram, e saíram assustados para ver. O que é isso? Era a chuva. Pronto. Bom, agora eles entenderam. Vocês entenderam na primeira. E aí, eu falei: hoje vai ser difícil. Aí quando eu chego aqui, eu dou uma passada rapidinho no Talmidim, eu vejo pai, mãe, trazendo seus filhos. Gente, vocês estão abrindo a casa de vocês para o Senhor. O Léo não vai esquecer disso. Não vai. Os seus filhos não vão esquecer que no dia que era para ficar em casa, vocês vieram adorar o Senhor. Sabe o que vocês estão criando no coração dos seus discípulos? Responsabilidade. Foi isso que o carcereiro fez. É isso que eu faço. Está chovendo, não consigo enxergar. Eu abro meu vidro, eu trago meu filho para quê? Para que amanhã não me aborreça. Diga assim: eu e a minha casa. Foi o que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que aconteceu. Sabe como é que vai terminar essa conversa aqui? O apóstolo aluga uma casa.
Por 2 anos, Paulo estava preso em Roma, hein? Estava esperando o julgamento. Sabe o julgamento do STF? Está lá 10 anos. Você reclama que o STF demora para julgar os criminosos. 10 anos, 20 anos, está aí. Ó. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa. Que lugar? Estou alugado aqui esperando o julgamento. Onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Na casa do apóstolo. A tua casa é uma casa apostólica. É tão difícil de você entender isso. É tão difícil de você jogar fora a religião, assim, para você entender o que é apostolado. Apostolado é um envio para você semear aonde não foi semeado. Toda vez que você prega o evangelho para uma pessoa, você está sendo um apóstolo. Pronto. O teu dom apostólico está crescendo dentro de você. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de pregar. Não tenha medo de ser o crente que você é. Não tenha medo de ser honesto num lugar que é todo mundo desonesto. Não tenha medo de não falar palavrão num lugar em que todo mundo tem a boca suja. Não tenha medo de você ser fiel num lugar em que está todo mundo combinando de trair o cônjuge. Não tenha medo. Não tenha medo de ser o que você é. Deus está vendo. Deus está vendo as coisas que você está fazendo para Ele em segredo. Deus está vendo. O apóstolo Paulo sabia que ele ia ser preso. Gente, isso foi profetizado para ele. No capítulo 16, vão te amarrar, vão te prender, vão te matar. Ele falou, eu sei disso. Lá em Jerusalém, tua casa vai cair. Eu sei disso, eu vou para lá mesmo. É a vontade de Deus que eu vá para lá. Esse homem é um homem que está fazendo como você está fazendo. Agora abre tua casa, querido. Nós estamos aqui incentivado, apoiado. Hoje começou mais uma usina de líderes. Hoje. Para a gente multiplicar líderes de células como você. Para que você entre na casa de alguém que está pedindo, eu quero uma célula na minha casa. Para que você estabeleça na tua casa uma célula. Para que você ministre o dom apostólico que Deus já está aí dentro de você. Não fique esperando acontecer algo sobrenatural. Não fique esperando você falar em línguas. Não fique esperando um anjo. Não, mas o anjo apareceu para Paulo, pastor. O anjo apareceu para Cornélio. O anjo apareceu para Pedro, querido. Cada chamado é um chamado, cada vocação é uma vocação. Mas o dom do Espírito Santo, todo mundo aqui tem, gente. Você não deixou de receber, porque você tem um dom A ou B, porque você tem um dom que eu não tenho. Você tem, acredita em mim. E eu tenho um dom que você não tem. E aí a gente fica falando assim, mas eu não podia ter o dom desse homem. Eu estou pregando e ele está no teclado aqui, fazendo tangedor. Gente, sem brincadeira, eu não me lembro como é que toca parabéns para você no teclado, não lembro. Nem se você botar coloridinho para mim, não tem jeito para mim. Então eu acredito naquilo que Deus me fez para eu frutificar, é ali que eu frutifico. Agora você pode frutificar. Traga a igreja para dentro da sua casa, deixe que a sua casa seja uma igreja. Recebe esse chamado para você ser o ministro de Jesus. Para de brigar com isso. Para de lutar contra isso. Deixe teus filhos verem a fé que você tem. Deixe teus filhos verem o amor que você tem por Jesus, como você está fazendo hoje. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje não tem apelo. Hoje tem uma palavra de encorajamento para você. Bom Retiro, ele começa a crescer. Essa semana, gente, o pastor de igreja pequena, ele atende todo mundo. Quando a igreja começa a crescer, o pastor não consegue mais. Pastor, você não me viu, eu não consigo, eu já falei, não consigo botar foto mais. Eu visito célula, eu falo assim, hoje não bota mais. Porque as outras 50 células ficam falando assim, pastor, e na minha? Eu falei, então vamos fazer o picadinho do pastor. Aliás, tem um irmão aqui que vai lembrar, nós tínhamos uma comida boa no refeitório, chamava-se picadinho de japona. Uma delícia. Uma delícia, era um nome que se dava, um picadinho de carne assim. Vamos picar o pastor em 50 partes. O pastor não consegue mais ir. Essa semana eu fui 3 vezes na UTI. Um no hospital tal, outro no hospital tal, outro no hospital tal. Mas não tem mais pastor? Tem, mas os outros pastores já estão fazendo isso. Já estão cuidando, já estão atendendo, já estão buscando, já estão celebrando. Então o que a gente está levantando? Uma nova geração. É isso que a gente está levantando, é você. Não olha para o lado, não cutuca ninguém, é você que é o cara.
É você que é a mulher de Deus. Faz isso. Faz como a irmã Ninfa, lá de Colossos, faz. A irmã Ninfa não tinha uma igreja em casa. Tinha ou não tinha? Tinha. Faz como o irmão Epêneto. Ponto, eu queria tantos Epênetos aqui. Começa, se você não começou, pastor, como é que eu faço para começar? Você começa visitando uma célula, é assim que você começa. Aí você vai abrir o aplicativo IBBR Curitiba. Você vai fazer o login ali, é mais fácil que andar para frente. Você vai fazer o login, você vai clicar em células, mas está assim na cara do Gol Célula. Assim. Não dá para errar o chute, célula, pá. E ali, quero participar, mas tem que fazer em casa. Que se você fizer aqui, vai cair na casa do irmão aqui, que já não, ele já tem 40 pessoas na célula, não dá. Célula é 10, 12, no máximo, quando o apartamento é mais. Tem um irmão aqui que tem uma casa enorme, que ele faz lá as comidas dele, dá para levar uns 30, mas a maioria de nós, como é que é? A nossa, é aquilo ali, aquela casa pequena mesmo, né, gente? É isso, minha casa, minha vida, minha casa, minha igreja, pronto, é um novo, uma nova vez. Aí vai lá, participa, leva esse poder apostólico para dentro da tua casa, para a sua família, amém? Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor tem falado tão claramente a Bom Retiro. Tua voz, Senhor Deus, tem ecoado assim, como repetição. Não deixa que a gente despreze aquilo que o Senhor insistiu, que é bênção para a gente, que é o lugar da visitação, do poder do Teu Espírito Santo, é um lugar de salvação para a nossa família, é um lugar de cura para as pessoas que estão doentes, é um lugar de milagre para as pessoas que precisam do impossível. Deus não deixa a gente viver sozinho, não deixa essa palavra escapulir do coração da gente, não deixa a gente fazer ouvido de mercador, não deixa a gente dar de ombros, continua falando. Eu quero pedir que Teu Espírito Santo, Pai, continue martelando isso, até que cada membro seja um apóstolo, até que cada casa seja uma igreja, até que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, aprendam a orar em casa, para pedir para que anjos libertem aqueles que estão no cativeiro, até que a gente, Pai, perceba que aquilo que a gente está fazendo de bem, seja as orações, seja as esmolas, está sendo enxergado no céu, e só mande anjos, Pai, para nos livrar, para nos salvar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, não deixe o nosso coração, Pai, resistir àquilo que o Senhor está amolecendo, que o Senhor está falando com a gente. Quero abençoar Bom Retiro, quero abençoar essa igreja corajosa, Pai, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs, homens e mulheres, solteiros e casados. Eu quero abençoar os Teus filhos mais velhos, os que são mais jovens, em nome de Jesus, Pai, para que o poder apostólico jamais saia das suas vidas, e que a voz profética seja somada a esse poder apostólico, e que o dom pastoral seja somado a esse poder apostólico, e que esse dom de evangelizar, de buscar os perdidos, seja somado a esse dom apostólico, que o dom de mestre, de ensino, seja associado a esse dom apostólico. Pai, ora assim abençoando o Teu povo, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer amém comigo, querido? Amém. Eu quero que você leve essa palavra de encorajamento no seu coração. Levante sua mão. Tenha uma semana abençoada. Continue orando, não desista, continue na expectativa da volta do Rei, da volta do nosso Rei. Continue orando pelos desafortunados, por Israel, pela Palestina. Ore pela paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.